Boa noite a todos, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar. Muita chuva, meus irmãos? Sim ou não? Muita chuva, né? E chuva de bênção Deus vai derramar também sobre a nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Então nós vamos aqui fazer o encerramento, né, da lição, das 12 lições, melhor dizendo, do curso Fé. Chegamos aí à 12ª lição. E o título desta lição é Realizando a Obra de Deus, trazendo o entendimento de que nós fomos preparados do primeiro curso, da primeira lição, até aqui, a 12ª lição. E qual que é o objetivo de Deus nos preparar? Justamente para realizar a obra de Deus. A Escritura diz que a fé sem obras, ela é morta, é comparada a um corpo sem vida, não serve para nada, a não ser para ser sepultado. Assim é a fé. Às vezes a pessoa diz: pastor, eu tenho fé, eu sei o que a palavra diz, eu entendo. Então, o que você deve fazer com a fé que você recebeu? Colocá-la em ação, realizar a obra de Deus. Muita gente diz, né, a obra de Deus quem faz é o pastor, é o obreiro, é o ministro de louvor, é o diácono, o presbítero, o missionário, também. Mas todos nós fomos enviados por Deus para realizar a obra do Senhor. Amém? Então vamos lá, a 12ª lição do curso Fé, realizando a obra de Deus. Começando aqui, né, da parte interna da lição, já vamos pular para a parte de dentro, né? Diz aqui: entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, sendo péssimos exemplos para o Evangelho. Como, porém, alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo de sua graça demonstram que a vida abundante não é real? Afinal, ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que não. De quem é a culpa? Às vezes é da própria pessoa que vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre sua condição em Cristo, não assumindo os seus direitos como membro da família do Senhor. A culpa pode cair também sobre os pregadores, que não ensinam a verdade. Muitos ensinam apenas teologia. Devemos aceitar ainda que a culpa seja dos que fazem as traduções, ou fizeram, né, as traduções das Sagradas Escrituras, embora reconheçamos que eles tentaram fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na obra que realizaram. Muitos pontos importantes, contudo, foram traduzidos de um modo distorcido. Não é? Não que haja falhas na Bíblia, mas, né, as traduções, elas têm um significado, né? Se a pessoa não souber interpretar da forma correta, ela pode então ir para um outro caminho. Lembra que nós falamos sobre pedir? Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Traduzindo de uma forma melhor, quer dizer determinar, exigir. E uma discussão muito grande, né, principalmente das pessoas que são contra, né, chamada a teologia da determinação, falam que não se deve determinar a Deus alguma coisa, né? Fala assim, não, mas quem é o homem para determinar a Deus alguma coisa? Não se determina nada a Deus, mas se determina ao diabo que saia, ao poder de Deus que realize as obras de Deus ao nosso favor.
Você vê que quando a pessoa interpreta errado, ela crê errado, e ela não obtém o sucesso que precisa ter. Então é importante sempre acompanhar. No começo, há alguns anos atrás, a gente tinha o dicionário bíblico. Era um dicionário com a capa verde, verde e vermelho, Depois foi modificando. Hoje, com a internet, você tem acesso a muita coisa, tudo que você precisa, Sabendo usar uma ferramenta, irmão, de crescimento espiritual. Pode ser bênção, pode ser maldição. Mas sabendo usar, você tem acesso a tudo que você precisa. Agora tem que tomar cuidado, Hoje, por exemplo, tem o tal da inteligência artificial, tem o chat GPT, tem algumas tecnologias que, se você não vigiar, pode se tornar o guru, de muita gente. Eu falo para os pastores aqui no estado que a inspiração de Deus é mais valiosa do que uma boa ideia, Talvez alguém teve uma ideia, eu tive uma ideia para fazer uma campanha, eu tive uma ideia para fazer um propósito. Eu digo não, a inspiração divina vale muito mais do que uma boa ideia. Então nós temos que vigiar. Para quê? Para que o chat GPT não se torne o guru, não se torne para muitas pessoas o guru. Tem um rapaz até que falou na internet assim, o chat GPT, a inteligência artificial dele lá, falou assim, olha, me diga qual é a igreja, a melhor igreja no Brasil. Aí foi fazendo a pesquisa, e ele então recebeu a informação que a igreja era uma igreja tal, que se for olhar o conceito realmente do evangelho, na verdade, por muitos, por quase 100%, um consenso aí das igrejas, não é igreja, é uma seita. Então é importante sim tomar cuidado, receber sempre a orientação do Espírito Santo, e é claro, de pessoas que têm a experiência, de preferência que condizem com o seu ministério, o seu tutor espiritual, pastor, ministro, pessoa que está com a autoridade de Deus sobre a tua vida para lhe conduzir, amém? Então é importante sempre verificar. Para quê? Para que não haja distorção, Diz assim, por isso as bênçãos têm sido desperdiçadas. É o que relata João 14:13. Vamos ver? Coloca na tela, por favor, João, Evangelho 14, versículo 13. O que diz lá João 14:13? Vamos lá? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus fala, tudo que você pedir em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado. Então nós já vimos que pedir aqui é determinar, no nome de Jesus, ele vai realizar. E o final também chama atenção, Para quê? Tem um objetivo, Tudo que você pedir, Deus faz. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Então o objetivo de nós pedirmos, daquilo que nós estamos pedindo ou determinando, tem que ser o Pai ser glorificado. Eu vou pedir alguma coisa, pastor, riqueza. Tá. Deus vai fazer desde que o Pai seja glorificado. Por que muita gente fala assim, eu quero prosperar, quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro, e mesmo determinando ou pedindo a Deus, não acontece, porque a intenção daquela pessoa não é o Pai ser glorificado, é para fazer inveja para alguém. É como eu sempre uso essa expressão, é para esfregar na cara de alguém que me humilhou, não é? Não, Deus não usa prosperidade como instrumento de vingança, de inveja, mas sim para que ele seja glorificado. E como que Deus é glorificado? Quando você prospera, você é dizimista, você é ofertante, você é um patrocinador do Evangelho, por exemplo, Deus é glorificado pelas almas que estão sendo salvas no Brasil e no mundo.
Tem um irmão que ele falou: pastor, eu acompanho o senhor na televisão, o senhor deu uma palavra lá específica, aquilo me saltou aos olhos, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, e no último batismo agora que teve, ele estava sendo batizado. Quer dizer, aquela pessoa que ofertou, que dizimou, que patrocinou, deu à igreja meios, com a sua prosperidade, de alcançar aquela alma. Então toda pessoa que dizimou, que ofertou, que patrocinou, tem parte nessa alma, amém? Você tem que se sentir orgulhoso, pastor, glória a Deus, que maravilha. Quer dizer então, que através da minha prosperidade e da minha fidelidade, essa alma foi alcançada. E quantas outras almas que nós não estamos alcançando, que nós não sabemos, não é? Então é importante entender bem, crer da maneira certa para alcançar o objetivo. Então, pastor, parece que isso aqui é uma afirmação mentirosa. Tudo que pedir ao Pai, crendo, você vai receber. Eu pedi e não recebi. Qual que é o objetivo? O Pai vai ser glorificado? Não. Então você pode pedir até o resto da vida, não vai acontecer. Então a má interpretação faz com que a pessoa desperdice as bênçãos. Ou ela fica criando expectativa em cima daquilo que não vai acontecer. Então, o objetivo de você determinar, de você pedir determinando é o Pai ser glorificado. Então tudo que você pedir, se for para glorificar a Deus, vai acontecer. A cura de um câncer, da AIDS, da tuberculose, da leucemia, a transformação de vida, a libertação, qualquer coisa que você precisar, crendo, determinando, sendo para que Deus seja glorificado, vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos seguindo aqui. Já temos estudado bastante no curso Fé, o qual foi traduzido da seguinte maneira: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Segundo essa tradução, qualquer um pode convencer que basta pedir a bênção, que ela será concedida. No entanto, a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo, mas nada recebem. A razão que Jesus não falou o verbo pedir, no sentido que nós conhecemos, mas no sentido de determinar, exigir ou mandar, não é? Também é o caso da cura do cego registrado em João capítulo 9. Os versículos 3 e 4 foram traduzidos desse modo, né? João 9, 3 e 4. O que diz lá? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se essa tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e passam a vida sofrendo para que algum dia nelas se manifestem as obras divinas. Seguindo esse raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é amor, pois permite que pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privados de visão, audição, de voz e de outras funções, só para que algum dia elas venham a ser curadas e ele receba a glória. Isso não parece esquisito? Quer dizer que Deus põe doença para ele ser glorificado. Deus gera miséria para ele ser glorificado. Não. Deus é glorificado na cura, na prosperidade. Então, muita gente pode entender. Então Deus coloca o mal. Por exemplo, o caso do sofrimento de Jó, né? Deus fez o Jó sofrer, pessoal? Não. Mais adiante ele fala: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O medo que ele tinha fez com que ele perdesse tudo. Satanás encontrou uma brecha no coração e na vida de Jó para que ele pudesse entrar.
Tudo que ele tinha medo de perder, ele perdeu. Ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, ele perdeu a riqueza. Satanás, então, foi e causou aquele dano, não é? Então, é importante observar que houve uma brecha. O medo é uma brecha. Eu falo que o medo é o antídoto da fé. Pastor, eu vivo tendo medo de algo. Então você tem que fortalecer aquilo ali, porque o diabo vai empurrar, vendo que há fragilidade, ele vai empurrar, ele vai tentar forçar a barra naquela área. Pastor, eu tenho medo de perder o marido, então abençoa o seu casamento. Não fique com ciúme, ameaçando. Não é assim que se prende o casamento. Mas é fortalecendo os ferrolhos, né? Fortalecendo a maçaneta da porta, colocando cadeado mais resistente. Porque se você continuar temendo, Satanás vai forçar a barra ali. Eu tenho medo de ficar doente. Se você ficar com medo ao invés de tomar uma atitude que vai gerar saúde, esse medo vai fazer a doença entrar. Ah, pastor, então aí Deus colocou doença e ele vai ser glorificado. Não. Já que há uma doença, então orando e buscando a cura, com o poder de Deus, depois que a cura vem, aí sim, você glorifica a Deus. Amém ou não? Então, Deus não vai colocar o mal na sua... Deus não trabalha com o diabo. Deus não é sócio do diabo. Nem o diabo é sócio de Deus. Aqui no caso, perguntou, quem pecou? Foi ele, foi seus pais e tal. Nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, através daquela enfermidade ali, quando Deus age e cura, Deus é glorificado. Amém? Então você não deve dizer glória a Deus pelo câncer, glória a Deus pela leucemia, glória a Deus pela tuberculose, glória a Deus por isso, glória a Deus pela minha dívida. Não, glória a Deus pela prosperidade, glória a Deus pela cura, glória a Deus pela restauração e assim por diante. Vamos mais? Se essa tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas. Aí nós já lemos, né? Esse não pode ser o caráter do nosso Deus. Então aqui está dizendo, o exemplo de Jesus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, curou a todos. Ele nunca aprovou o sofrimento, tampouco disse que Deus queria que alguém sofresse. Na passagem da cura do cego, ele não falou que o homem cego nascera daquele modo para que o Senhor Deus algum dia recebesse glórias pela cura. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, idioma que não possuía sinais de pontuação como hoje nós temos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não dividiu em capítulos e versículos. Ele escreveu como uma carta. Atribuiu-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen Langton, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos. Já a seção em versículos foi obra de Robert Stephens, em 1551. A tradução desse trecho teria sido melhor se tivesse sido feita do seguinte modo: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que a obra divina seja realizada. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Repare que nos melhores manuscritos consta o verbo fazer no plural, pois o Senhor Jesus nos incluiu na responsabilidade de fazer a obra. A noite a que o Senhor Jesus se refere seria o período da sua morte, 3 dias. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos de Maredsous, Bélgica, que se aproxima desse nosso entendimento. Quantos milhões de
criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que os seus sofrimentos lhe foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestem e Deus recebesse a glória. Os discípulos perguntaram ao mestre: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta era sem sentido. Como aquele homem poderia ter pecado antes de nascer? O Senhor Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou coisa alguma. Talvez porque a Escritura já falara em outras partes que a causa de todo mal é o pecado de Adão. Porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação, mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Então, quando ele fala façamos, ele está incluindo a todos. Então, ele está dizendo, é necessário que nós viemos fazer. Deus vai fazer a obra, pastor. Né? Tem muita gente que está nessa, né? Até enfiado na igreja, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Aí Deus olha do céu e fala assim, façamos, vamos fazer, eu e você. Cooperando nós também com o Senhor, né? Se nós fizermos, Deus coopera conosco. Não é? Então, ele está dizendo, vamos fazer a obra. Eu fiz a minha parte, você vai fazer a sua, e nós juntos vamos obter o sucesso. E Deus vai ser glorificado. Então diz, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, a obra de Deus. Era Jesus o homem, quem deveria fazer a obra de Deus. Se ele não a fizesse, ela não seria feita, não é? Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram porque ninguém fazia a obra de Deus. Pastor Jaime, só abrindo parênteses aqui, comentou uma coisa interessante. Quando foi curado, né, uma pessoa no templo, os fariseus reclamaram dizendo assim, existem 6 dias que é mister vir aqui para ser curado, e não no dia de sábado. Ele falou uma coisa interessante. Eles estavam incomodados de Jesus curar na sinagoga no sábado. Mas a pergunta que ele fez foi interessante. E nos outros dias tinha cura? Quer dizer, no sábado não podia curar, né? Mas no domingo, quem ia na sinagoga era curado? Não. Na segunda, quem ia na sinagoga era curado? Também não. Nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Então era dos fariseus uma hipocrisia. Jesus estava ali para realizar a obra do Pai, para curar, para libertar, para expulsar demônio, para ensinar. E eles falaram, não, hoje não pode, hoje não é dia. Mas Jesus falou, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Vocês vão fazer? No sábado não pode, mas nos outros dias, se a pessoa vier no domingo, ela vai ser curada? Com certeza não. Então é importante entender o que Jesus está falando aqui. Olha, nós devemos fazer. Hoje Jesus não está mais entre nós de forma corpórea, né? Não está mais como homem de carne e osso, mas ele está em nós através do Espírito Santo. Ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus em nós. Então nós, com a ajuda dele, com a virtude dele, vamos fazer. Eu e Jesus, eu e você, você e Jesus, nós juntos vamos realizar a obra do Pai. Então agora é com você, agora é comigo. Eu lembro que quando eu era membro na igreja, você aproveitava, vamos dizer assim, aquilo que o pastor estudou, aquilo que o pastor preparou, o sermão, a mensagem, o louvor, né? Toda a preparação para que o culto acontecesse. Você só, né, desfrutava, vamos dizer assim. Aí eu falei, Jesus,
E agora? Fala, agora é você que realiza a obra, agora é você que vai ter que preparar tudo, né, pessoal? Não é? Então, é uma missão honrosa você ser um pregador, você ter um cargo na igreja, né? Uma missão na igreja, sim. Mas também é uma responsabilidade. Antigamente, quem produzia eram outras pessoas, e hoje quem produz somos nós. Hoje quem cria aquele ambiente de louvor, de adoração, de unção, somos nós. Amém? Somos nós. É importante admirar os cantores, né? Pastor, eu gosto tanto da Aline Barros, gosto tanto, né, da Fernanda Brum, gosto tanto vou citar nomes aqui, né? De fulano, de Beltrano, de Ciclano. Só que muito mais do que você absorver a unção, o louvor, a comunhão de alguém, é você ter a sua comunhão com Deus. É você realizar a obra de Deus. Deus quer o louvor dos seus lábios, que você produz, e não que você replica, né, de outras pessoas. Deus não quer que você seja um eco. Deus quer que você seja uma voz. Amém? Então guarde no coração. Deus não quer que você seja um eco, que você venha ser um eco de alguém, mas uma voz. Amém? Então realizamos, né? Vamos realizar, eu e você, a obra ou as obras de Deus. Aonde nós paramos? O mesmo é verdade que hoje milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da igreja, da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças e o fim do sofrimento, nada será feito. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Para isso, recebemos esta missão do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, do 15 ao 18. Quer dizer, ele está dizendo: vão, pregue o evangelho, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele falou: vai lá e prega. Vai ter quem vai crer e vai ter quem não vai crer. Então nossa parte é pregar, é ir e pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Não que você não possa compartilhar com o irmão em Cristo a palavra, mas tem gente que fica debatendo, batendo boca, irmão, brigando com o crente, né? Não, porque a minha igreja é melhor, que a sua igreja é a pior, que a minha igreja, e fica batendo boca, né? Perdendo tempo evangelizando evangélico, não é? Não, nós temos que evangelizar a criatura, quem ainda não é convertido, né? Evangelizar. Repito, não que você não possa compartilhar uma mensagem, trocar experiências, né? Falar a respeito de Deus e tudo, não é isso. Mas tem que pregar, olhar para a criatura, os não salvos. E repito, tem quem vai crer e tem quem não vai. Você pregou, a pessoa creu, indica ela para ser batizada e ela vai ser salva. Pregou, a pessoa não creu, você segue, né? E ora para que Deus, a pessoa não creu a princípio, mas que em algum momento a mensagem que foi plantada venha produzir fruto, né? E terminando, diz assim: acorde, meu irmão, já fomos enviados, temos uma missão, devemos fazê-la quando? Ano que vem, se não chover, devemos fazê-la já, a partir de agora. Significado de realizar a obra de Deus: somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuraram o Senhor Jesus e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro. Achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, né? Mas porque comeste o pão
e vos saciaste. Trabalhai pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 26, 25 ao 29. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter trabalho para conseguir o sustento material. Pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora seria fácil, no raciocínio deles, quando tivesse qualquer necessidade, ele prontamente faria o milagre, né? Jesus advertiu que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual Jesus daria a eles, e entenderam então que precisavam fazer algo, e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar a obra de Deus. Jesus lhe informou que não são as obras de Deus que temos de realizar, mas sim a obra de Deus, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. Hoje, mesma pergunta, mesma resposta. A pergunta dirigida ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes, e a resposta ainda é a mesma, que creiais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem que creem naquele que Deus enviou, e quando perguntam que foi Deus que enviou, respondem, quem Deus enviou, responde logo, Jesus. De certo modo elas estão certas, mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente, ele enviou a sua palavra, ela encarnou-se trazendo ao mundo Jesus. É certo que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa, mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com a palavra. E eles, na verdade, enganam-se, que de fato é crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, pratica a palavra de Deus. Então, o que você fará a partir de agora? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou com qualquer problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida agora mesmo fazer a obra dele. Torna-se um filho obediente, um praticante da palavra. Amém, pessoal? Pastor, errado pedir oração? Não. Errado é só pedir oração. Entendeu a diferença? Entendeu? É errado pedir oração? Não. Errado é só pedir oração. É você, me perdoe a expressão, posso falar, mas não se ofenda com isso, eu me incluo nisso, é como um carrapato, que ele só fica ali sugando, né? Suga, e não traz benefício. Ele pega, por exemplo, na vaca, ele coloca lá no corpo da vaca, lá, fica lá enganchado, só chupando sangue, né? Ele não traz nenhum benefício, ele só suga. É mais ou menos assim, quando a pessoa só pede oração, ela só pede, ela não, realize a obra de Deus. Afinal de contas, o pastor não vai estar na sua casa todo dia, toda hora. Ele não vai ser um guru espiritual à sua disposição a toda hora, não, né? Ele vai ser um orientador, mas quem faz a obra de Deus somos nós. Vamos para o questionário? Bom, a vida abundante prometida por Jesus é real ou não? Sim ou não? Sim, né? Ele veio para dar vida e vida com abundância. Porque a culpa pelo fracasso de muitos pode estar nas traduções, né, das Sagradas Escrituras. Por quê? Né? Porque algumas partes foram traduzidas de modo distorcido, né? Como nós vimos. Existem algumas traduções que foram mal interpretadas e assim conduzem a pessoa a ter um mau entendimento, né?
Qual seria a melhor tradução para pedir? Em João 14:13, qual que seria? Determinar, exigir ou mandar. A Deus? Não. Ao poder de Deus, que Ele nos concedeu, e ao diabo, né? O homem cego de João 9 nasceu privado da visão para que um dia fosse curado e Deus recebesse a glória. Então nós vimos o quê? Que ele nasceu, né? Não que Deus colocou uma doença, mas sim, através daquela circunstância, ao ser curado, Deus seria glorificado, tá? Então, eu estou doente para a glória de Deus. Não, você não está doente para a glória de Deus. O que glorifica a Deus é a cura, né? Então vamos lá. Qual a explicação para os erros de tradução, como em João 9, né? Aqui fala: o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o qual não possuía os sinais, né, de pontuação. Então, isso faz com que temos uma distorção, uma diferenciação, né, na tradução. Qual a explicação? Nós já lemos, não? Sim. 6. Qual a versão da Bíblia que mais se aproxima do nosso entendimento de João 9? Né? Aqui diz, a versão francesa dos monges beneditinos, né? Então, que são lá da Bélgica. 7. Tem sentido a pergunta feita a Jesus pelos discípulos? Se o homem ou seus pais haviam pecado para que ele nascesse, né? Então aqui no 7 fala assim, não há sentido, né? Porque ele não poderia pecar se ele nem havia sequer nascido, né? Então é importante isso, né? Não fazia sentido. 8. Ao responder a pergunta aos discípulos, Jesus falou sobre a causa do sofrimento, né? Então Jesus falou aqui, ao responder a pergunta aos discípulos, Jesus falou sobre a causa do sofrimento, né? Não. 9. Qual é a causa de todo o sofrimento? O pecado de Adão. 10. Quem deveria fazer a obra de Deus, né? Vamos ler novamente? Quem deveria fazer a obra de Deus? Jesus, né? E hoje quem faz a obra somos nós. 11. Por que cegos e tantos outros têm sofrido durante anos? Porque poucos têm feito a obra de Deus. Então, se mais pessoas fizerem a obra de Deus, mais pessoas serão alcançadas, curadas, libertas e salvas. Por que devemos fazer a obra de Deus? Pergunta 12. Porque recebemos esta missão. Então, fomos comissionados para fazer. A obra de Deus não é feita só pelo pastor, pelo ministro, porque tem um cargo na igreja, mas por todo aquele que crê, né? Onde está delegada a missão? Marcos 16, do 15 ao 18. 14. O que o Senhor Jesus respondeu ao grupo de pessoas que o procurou para saber como realizar a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele, Deus, enviou, né? E o 15, o que significa crer naquele que por Deus foi enviado? Crer na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar? Fique de pé em nome do Senhor Jesus e vamos colocar a nossa fé em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo.
Diga aí, vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Então declare comigo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Levante as mãos então, declare bem alto, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Profetiza sobre a sua casa, já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, a sua palavra diz que tudo quanto nós pedirmos, quanto determinarmos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor faria, para que o objetivo, meu Deus, maior seja a glória do Pai. Nós estamos aqui pedindo, determinando ao seu poder, poder de Deus, comece a passar em nossas vidas agora, no dia que nós nascemos até o dia de hoje. Ó Deus, nós sabemos, entendemos e cremos que o Senhor não é glorificado na doença, nem na miséria, nem na separação. O Senhor não é glorificado no pecado. O Senhor não é glorificado na depressão, meu Deus, na ansiedade, no pânico. O Senhor é glorificado, meu Deus, no milagre, na cura, na transformação de vida. Então começa, meu Deus, a operar sobre nós, sobre a nossa casa, e que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que todos aqueles que verem a nossa transformação vão dizer glória a Deus, vão dizer Deus seja glorificado pela transformação, pelo milagre, pelas bênçãos derramadas sobre este. Oh, diga Senhor, eis-me aqui, Pai amado. Realiza, meu Deus, através de mim as obras. Realiza, Deus, as obras do Senhor. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa, meu Deus, meus pés, minhas mãos, oh Senhor, todo o meu ser, para que através de mim vidas sejam alcançadas, para que através de mim o Evangelho seja pregado, para que através de mim, ó Deus querido, milagres aconteçam. Pai, comece agora a capacitar esse meu irmão, essa minha irmã. Começa, meu Deus, agora a derramar a tua unção, o teu poder, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, dá-nos a revelação da tua palavra, o entendimento necessário, meu Deus. Ah, Senhor, a coragem, a intrepidez, meu Deus. Jó disse: o que eu temia me sobreveio, o teu
temor, o medo abrindo espaço para o inimigo entrar e causar dano. Então nos ajuda, meu Deus, a fortalecer os ferrolhos da nossa porta. Nos ajuda, Senhor, a tapar as brechas, a fechar as brechas, Deus, a não deixar que o inimigo ganhe espaço em nossa vida, a não permitir que o diabo, meu Deus, ele possa atuar, ele possa permanecer. Vem com o teu fogo santo agora, queimando, meu Deus, o medo, queimando a incredulidade, tirando, meu Deus, agora todo o mal, tirando em nome do Senhor Jesus. Vem unção poderosa, vem, Senhor, o Senhor tem liberdade de agir agora, o Senhor tem liberdade de operar no nosso meio. Ouça a oração agora desse pai, dessa mãe, desse marido, dessa esposa, meu Deus, dos filhos, ó Pai. Oh, meu Deus, alcança agora, alcança desde o mais jovem até o mais velho, Senhor. Nós não aceitamos, Deus, nós não permitimos mais a obra do diabo, nós não permitimos mais, Senhor, que o inimigo continue causando dano, continue causando miséria, continue causando endividamento, continue causando doença, dores. Não, meu Pai, nós usamos a autoridade e repreendemos agora, dizendo: diabo, tire as suas mãos agora, saia, sai do meu, sai da minha casa, sai da minha família agora, sai do casamento, sai do filho, da filha, do genro, da nora, do sogro, da sogra, das vendas dessa pessoa, saia do comércio dessa pessoa agora, da empresa, sai dos negócios dessa pessoa, solta demônio, solte a causa na justiça agora, solta o direito dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu vou usar a autoridade que o Senhor me conferiu no teu nome para ordenar a todo mal que ele desapareça, para exigir ao diabo e aos seus mensageiros que batem retirada, que solte agora em nome de Jesus toda inveja, todo olho grande, toda maldição agora, em nome de Jesus, vai saindo agora a covardia, o medo, vai saindo a inquietação agora, todo mal nós determinamos, nós exigimos agora isso em nome de Jesus. Diga todo mal, diga sai agora, saia, vai embora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora e faça esse compromisso com o Senhor. Diga: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser ou ter, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Diga: Deus, eu sou o teu filho, sou a tua filha. Glorifica, Senhor, o teu nome através de mim. Senhor, como ministro da tua palavra, eu concordo, Pai, que a sua bênção seja derramada, que nesse mês, ó Deus, de janeiro, que é o primeiro mês do ano, portas se abram, grandes bênçãos venham sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a minha vitória. Amém. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Deixa eu terminar aqui, meus amigos, que Deus abençoe você que acompanha sempre as transmissões dos cultos aqui. Estamos na Avenida Princesa Isabel 367, no centro de Vitória. Você que é do Espírito Santo é meu convidado especial para participar conosco toda segunda, quarta e sexta, 9, 15, 19 e 30, domingo às 8, 10, 15 e 18, tá bom? E você que tem sido abençoado, torne-se também um abençoador da obra. Você pode fazer uma doação, seja o dízimo, a oferta, você que é patrocinador, através do Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? O Pix é o e-mail da igreja, doações@iigd.com.br. E ao fazer, que você fazendo seja abençoado em nome de Jesus, envie o comprovante para o nosso número do WhatsApp 27 995 25 20 76, tá bom? No mais, um grande abraço, compartilhe com outras pessoas essa mensagem e que Deus te abençoe.